Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Gastroped Talks. É um prazer estar aqui para uma entrevista de hoje com a fonoaudióloga Paula Galbiati. E o nosso tema de hoje é o papel da fonoaudióloga nas dificuldades alimentares do primeiro ano de vida. Eu sou Natasha Santos, sou gastropediatra. Paula, por favor, se apresenta para a gente e conta um pouquinho da sua história e como você faz hoje o que você faz. Eu quero agradecer a Natasha o convite, né? É um prazer de tê-la como colega e como amiga. O processo de formação, né, da minha formação, ele veio de muito tempo. Eu sempre tive muito contato com fonoaudiólogas e me formei em 2014 na Paulista, né? Depois disso, eu fui sempre tentando me aprimorar cada vez mais no público infantil, especificamente no lactente e no âmbito de alimentação, né? Então, na amamentação, na introdução alimentar, e hoje é só o que eu faço. Eu consegui chegar no meu objetivo, que sempre foi trabalhar com essa população. Perfeito, Paulinha. Eu vou dizer, gente, preciso contar para todos que eu tenho, né, todo um viés, porque a Paula trabalha com a gente lá no Hospital Infantil Sabará, e foi assim que a gente se conheceu. Como vocês sabem, eu atuo nesse serviço. Bom, Paula, o nosso foco de hoje vai ser realmente essas questões alimentares e dos lactentes, dos primeiros 12 meses de vida. Conta pra gente quais que são as principais indicações de encaminhar, né, um bebê nessa faixa etária, um lactente do primeiro ano de vida, para a fonoaudióloga, aquelas indicações certeiras. Sempre, né? Muito engasgo, né? Engasgo para se alimentar, engasgo na amamentação, aquela questão de ficar roxo na mamada, ou ter dificuldade de ganho de peso na amamentação, e também a dificuldade na introdução alimentar, né? Então, uma criança que chega aí por volta dos 9 meses, sem ter sucesso na evolução do desenvolvimento da introdução alimentar. Muitas vezes a gente pensa, às vezes é só uma fase, vai passar, é só esperar crescer que isso se resolve. E a gente tem caminhos para facilitar esta relação entre mãe, alimento e criança. Porque muitas vezes a gente fica na crença de que vai melhorar, de que vai evoluir, e isso começa a aumentar uma bola de neve de risco mesmo aí para uma dificuldade alimentar mais importante, onde lá na frente a gente precisa ressignificar um aprendizado que foi torto. Então, quando a gente tem um desenvolvimento normal na alimentação, então a criança tem um aprendizado motor, oral, não engasga e cria uma boa relação com o alimento, a gente tem um desenvolvimento seguro. Quando a gente tem uma mãe que está insegura ali para dar alimentação, que toda vez a criança engasga, ela não prepara o ambiente da introdução alimentar, por exemplo, para que a criança tenha foco naquilo, a gente vai criando nesta criança uma associação de que comer não é bom. Comer tem que ter distração, de que comer eu sempre vou engasgar, ou eu sempre vou passar mal, ou eu sempre vou chorar, eu sempre vou sentir dor. Então, isso lá na frente, no processo de terapia para ressignificar de ressignificar a relação da criança com o alimento é muito dificultoso e leva muito mais tempo, porque a gente tem que agir na questão da memória, né? De como eu troco essa memória consolidada como ruim
para substituir uma memória boa. E essa memória ruim, ela não some. Então, a gente tem que ir sempre fazendo novos imprints em cima desta ruim. E aí, a terapia da recusa alimentar, né, da dificuldade alimentar, é uma coisa super extensa e a longo prazo também. Olha, eu adorei tudo que você falou. Não poderia ter sido melhor se a gente tivesse combinado a resposta, porque uma coisa, um componente que eu gostei muito da sua resposta é a questão do tempo, porque isso é uma coisa que sempre gera dúvida, né? Como pediatra, eu tendo a explicar para a mãe que o momento da introdução alimentar é um momento que vai começar muito devagar, porque, né, nesse começo a gente nem conta com as calorias que entram da introdução alimentar, a criança está aprendendo a ter uma relação com a comida, e a sensação que eu tenho é que os erros são dos dois lados. Aquele erro de que no primeiro segundo que isso não dá certo, primeira semana que não dá certo, existe um desespero e um caminhamento muito precoce. E da mesma forma, existe talvez um pouco de relaxamento ou a complacência que você explicou, de dizer, já já melhora e o tempo vai passando. Então, eu gostei que você deu né, uma questão ali da janela. Olha, chegou perto dos 9 meses, isso não progrediu, isso é um sinal de alarme muito importante, né? Super. E assim, se você, eu acho, entre falhar de encaminhar precoce e encaminhar tardio, às vezes o encaminhamento precoce é muito mais benéfico, porque às vezes é uma família que vem em uma sessão, você faz a orientação e pronto, você sanou as dúvidas que eram mais particulares, que eram mais peculiares do desenvolvimento motor oral, de como fazer isso, pronto. A, a coisa passa lisa, o desenvolvimento vai, do que esperar para encaminhar, sabe? De certa forma, é mais fácil sanar o encaminhamento precoce do que lidar com o encaminhamento tardio, né? Falando de encaminhamento, conta pra gente quais são os diagnósticos mais comuns que você faz, assim, na sua prática clínica. Hoje no consultório, a gente, acho que provavelmente é um cenário para todo mundo, né? Eu recebo muita criança com dificuldade na amamentação e muita criança que chega para avaliar especificamente o freio lingual, né? O que que essa estrutura está fazendo nessa amamentação. E recebo também muita criança de pós-operatório de freio, então que faz o freio e vem para aí sim ver como estão as funções. E aí eu falo que para mim é um grande desafio reabilitar ou habilitar, às vezes, essa boca que já está mexida, né? Essa cavidade oral desse neném que já teve uma intervenção cirúrgica de freio. Acho que é uma das coisas que mais chegam para mim. Acho que tem um excesso de. Não vou falar que tem gente fazendo demais. Acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é: tem muita gente não olhando para outras coisas além do freio. Não é que tudo virou freio, mas virou uma das opções de válvula de resolver a amamentação. Então, para Quando não resolver a dá certo, amamentação, é isso. É o que isso. dá certo é cortar o freio. É, claro que eu, como fono, eu acho muito difícil uma boa avaliação de freio, de anatomia, de cavidade oral, porque a gente precisa ver não só a parte anatômica e estrutural, como a parte da função. E estrutura e função, para nós, fonoaudiólogos, elas andam muito juntas, né? Elas são coisas que não se separam. Então, às vezes, a função está ruim, mas a função da amamentação, por exemplo, no seio materno, que machuca, que faz muita dor, pode muito bem estar relacionada a desconforto gástrico, a um refluxo que não necessariamente seja patológico, mas a um refluxo que esteja acontecendo mais naquele bebê. Isso gera uma disfunção oral na criança, e aí eles vão classificar essa língua como um freio posterior que tem que ser cortado. E às vezes uma boa terapia manual, uma boa terapia fonoaudiológica miofuncional ajusta a estrutura, melhora o desempenho da criança no seio materno e resolve a dor, né? E não chega nesse nível de intervenção é,
necessária, né, de intervenção cirúrgica necessária. Então, eu não eu acredito muito que falta essa visão de como eu vou avaliar essa estrutura e essa função. E eu excluí absolutamente tudo antes de classificar só a estrutura como causadora desse evento horroroso na amamentação, sabe? Perfeito. Eu adorei que você falou da relação de estrutura e função, porque assim, não é incomum eu ver, né? Não é o nosso foco de hoje são os lactentes, os menores de 12 meses, mas não é comum eu ver no consultório uma pergunta do tipo assim, ai, meu filho de 7 anos, que fala bem, que come bem, que não tem nenhum problema, de repente alguém foi lá e falou que o freio era curto e que precisava cortar. Eu falei, gente, não tem nenhuma consequência na alimentação, nenhuma consequência na fonação, como que de repente a gente precisa indicar um procedimento cirúrgico para isso, né? Obviamente não É precisa. muito complicado. Assim, o freio que ele é alterado, que ele altera a função, ele não vai alterar só a função da amamentação, né? Ele pode mesmo. Estou falando de um freio que não tem como não ser classificado como ruim, né? Que não tem como ser, que restringe a mobilidade da língua. Acho que esse é o freio, para ele ser classificado como anatomicamente, estruturalmente ruim, ele precisa impactar na mobilidade da língua. Então, quem é essa criança que tem uma mobilidade de língua que está alterada? É a criança que fica, o neném que fica com a boca aberta, o neném que ronca, o neném que o queixinho está um pouco mais para trás. Mas isso tudo pode ser só de função, não de estrutura. Então, eu preciso corrigir a função com terapia fonoaudiológica para depois pensar se isso de fato é do freio ou não. Tem uma sutileza assim de indicação, sabe? Sem dúvida. Bom, a gente acabou entrando nesse assunto do freio que é sempre quente, né? Conta para mim quais são os erros mais comuns que você vê na sua atuação. E aí eu digo assim, erro de colega que encaminha, erro de colega fono que comete, e aí você acaba vendo como segunda ou terceira opinião, ou erro de conduta dos pais no manejo de uma criança, e aí o objetivo, obviamente, não é culpabilizar ninguém, né? O objetivo é ensinar a gente, não precisa se preocupar com isso, ou precisa se preocupar com isso mais cedo. Quais são essas coisas, assim, que você tende a pegar mais errado e corrigir, ou precisar fazer uma orientação quando você atua? Eu acredito muito que essa concepção da relação do alimento no primeiro ano, ela gera muita dúvida, né? Tanto ali no processo de amamentação, de ai, não consegui amamentar, a fórmula vai ser péssima para o meu filho, ele não vai desenvolver bem. E daí eu fico, gente, pelo amor de Deus, quem que enfiou na cabeça dessas mães? Assim, acho que ser mãe já é um baita de um desafio. Construir uma vida, educar uma criança, já é um santo trabalho. Aí alguém vai lá e fala que porque ela não deu peito e vai dar a fórmula, isso vai prejudicar a criança dela. O quanto que a gente não estraga a relação dessa mãe com essa criança, com o processo alimentar lá no começo, porque por algum motivo ela não pôde amamentar no peito. Então, isso é uma coisa que chega para mim e eu fico assim, de coração partido, porque eu acho um desserviço com a mãe falar, ah, então, porque seu filho usou fórmula, ele vai atrasar para desenvolver. Não, da onde saiu isso? Né? Da onde saiu que a relação dele vai ficar prejudicada? Às vezes, eu falo que assim, temos aí alguns autores, alguns psicólogos muito bons que falam que uma mamadeira bem dada é melhor que um seio comunicador, né? Que a Com relação certeza. pode ficar prejudicada, a relação dessa díade pode ficar prejudicada. Então, eu fico muito incomodada com esse discurso, fico muito incomodada com o discurso de o BLW é a melhor maneira de ser introduzido o alimento para a criança, porque também não cria um aprendizado. Claro, a exploração do BLW é linda, é Volta incrível. o passinho para trás e explica para alguém que talvez está nos ouvindo e não sabe o que que é BLW e como que isso é diferente da tradicional introdução da papinha e progressão da consistência.
Aí a gente pode falar, né? Talvez outra coisa que me incomoda muito, a questão da introdução alimentar, né? Vai fazer da forma mais tradicional, que é aquela começando no purê, evoluindo para os pedaços, ou vai apresentar no VLW, que são os alimentos em pedaços, cortados em tiras, cada alimento com um corte para a criança explorar. Nenhuma delas está errada, né? Mas me incomoda a mãe que fala, não, eu vou fazer exclusivo o PLW. Mas só ele exclusivo não vai ter o Não dá treino conta. motor de colher que a criança precisa para aprender a comer. Porque é igual para a minha relação que eu sempre faço no consultório olha, o VLW é incrível, mas você vai dar uma bicicleta para o seu filho sem rodinha. É isso que você vai fazer com ele. Ele pode aprender? Talvez aprenda, mas eu acho melhor começar com a bicicleta com rodinhas. Então começa, porque ele precisa desenvolver a relação com o utensílio, com a colher. Às vezes a criança não tem manipulação de língua, porque a manipulação oral, ela desenvolve junto com o desenvolvimento motor da criança, né? Não é à toa que a gente fala só pode começar a introdução alimentar quando a criança sentar, com controle de cervical e controle de tronco. A De gente tronco. espera isso, É. porque esse é o desenvolvimento da cavidade oral. É aqui que a mandíbula vai ter estrutura e estabilidade para lidar com a colher e com a comida, seja pastoso, seja aí a tentativa do BLW, né? Então, outra coisa também que me deixa doida. Olha, eu particularmente vejo essa questão do BLW e da introdução tradicional quase como uma questão política. Parece que ou você só pode ser extrema-direita ou extrema-esquerda, como se uma posição central ela não existisse. E, gente, né, tivemos muitos anos de introdução progressiva, que tinha que ser tudo amassado, tudo muito pastoso, depois a gente evoluía essa consistência, e tinha a foto da colherinha da criança, da consistência com 6 meses, com 9 meses, com 10 meses e com 12 meses. E depois disso, a gente progrediu um pouquinho e aprendeu que sim, a criança, mesmo menor, consegue lidar com alguns pedaços, com algumas coisas assim nesse sentido. Mas de repente virou, é tudo BLW, BLW é melhor. Também não é por aí, né? Provavelmente essa combinação das duas coisas. E uma das coisas que eu explico para as mães quando isso surge no consultório é que assim, nem a gente adulto come só sólido, né? Qual que é o prato tradicional do brasileiro? Arroz, feijão, carne e legumes. Quer dizer, tem arroz e feijão numa consistência menor. A gente não está comendo só a carne e só a tira do legume. A gente se alimenta também de consistências que são diferentes. Então, por que que a gente vai forçar isso, de repente, num bebê, né? Enfim, Total. muito É. bom. Quero mudar para outra coisa que vamos dizer assim, gera uma coceirinha no pediatra, no gastropediatra, nas diferentes especialidades. Eu diria também que pneumo. Conta pra gente o que que você acha e como você vê as indicações de videodeglutograma. Ai, polêmico, né, gente? Muito polêmico. Acho que, assim, lembrar que frase de quem estudou na Escola Paulista e frase de muitos médicos e pessoal da área da saúde. A clínica é soberana ao exame de imagem, gente. Primeira coisa, né? Você fazer a indicação de um vídeo de glúten pensando em diagnosticar uma disfagia, então, eu quero ter certeza de que essa criança está comendo e não está broncoaspirando, e o alimento está fazendo o trajeto certo. Ela precisa fazer o básico, que é comer. Então, assim, não tem como fazer videoglutograma numa criança que tem recusa alimentar, mesmo que seja uma criança neurotípica ou neuroatípica, né? Uma criança PC, uma criança com uma encefalopatia crônica. A gente não consegue fazer ela comer no exame para a gente ver o trajeto do alimento, né? Então, a primeira coisa que a criança
para indicar um vídeo é uma boa relação da criança com o alimento. Senão não dá certo, gente. Senão a gente tenta 50 mil estratégias e a falta de relação do alimento com a criança, né, da criança ali com o alimento, você pede um exame, os achados vão ser muito aquém do esperados, né? E a gente não vai poder tomar uma conduta alimentar em cima disso. Então, pode comer pastoso e não pode líquido. Não tem como, porque o exame não é efetivo para essa população, né? Não tem vídeo degluto sem degluto, Não tem certo? gente, Sem deglutição. Então, então então não não tem precisa como de fazer, gente. deglutição para fazer o exame, certo? Não tem. Então, por favor, não encaminhem pacientes com recusa alimentar para um vídeo de glúten, que não vai dar certo. E você acha que essa indicação seria melhor feita depois de uma avaliação da fono? Esse exame pode ser pedido antes da avaliação da fono? Como que você enxerga isso dentro da avaliação integral da criança, dentro de uma, né, possível abordagem multidisciplinar? Certamente, né? A fono, ela tem, né? A fonoaudióloga que trabalha com alimentação, ela tem ferramentas para entender o quanto isso na clínica é ou não risco no sentido de broncoaspiração, no sentido da deglutição mesmo, né? E ela tem condições de falar, esse vídeo vai dar certo, esse vídeo talvez não acrescente nada. Porque pensando em solicitação de exame, a gente pede exame quando a gente vai mudar a conduta, quando a gente vai fazer uma intervenção de uma forma que precise ser mais assertiva. Então, essa criança não podia líquido, eu vou começar a dar líquidos para ele e eu preciso ver se isso está seguro. Aí eu peço um vídeo, que ele está comendo. Né? Então, na clínica, a gente consegue sanar essas dúvidas até, né, para quem está pedindo o exame. Né? Por que que essa criança não está comendo? Né? Qual que é o prejuízo entre relação alimentar e disfagia e a relação com a criança neste momento alimentar para poder falar se precisa ou não de vídeo, né? Perfeito. Paulinho, o tempo voou. Então, eu vou te agradecer e vou pedir para você deixar as mensagens principais, ou a mensagem principal que você gostaria de deixar para os colegas que nos ouvem, que são principalmente pediatras, mas também, né, profissionais de saúde de outras áreas, fono, nutri, alguns acadêmicos e até mesmo alguns pais que participam aí do nosso canal em busca de informação. Olha, gente, acho que a coisa mais importante é saber que a pediatria ela realmente ela não é uma receita de bolo, né? É a mesma coisa que funciona para uma família, às vezes não funciona para as outras. Para aquela criança, às vezes não funciona para as outras. Então, tratar todo mundo numa grande, num grande uníssono ali, né? De toda criança precisa mamar no peito, ter a introdução alimentar aos 6 meses, tem que começar com um VLW, ou tem que começar com uma tradicional. É, esse raciocínio que fica meio enquadrado, isso não se encaixa na pediatria. A gente não tem como estabelecer esses marcos para as É a receita crianças. para dar errado, na verdade, É a né? receita para dar errado. Essa é a receita certa para dar errado. Então, precisa olhar muito individual para a criança. Acho que hoje temos aqui no Brasil fonoaudiólogos muito especialistas em alimentação, em amamentação, e que a nossa classe tem crescido e cada vez mais se especializada nessa população que é tão singular, né? Então, tanto a população de fonos quanto de médicos também, né? É, a gente precisa trabalhar em conjunto para sempre pensar no melhor caminho, mesmo que o melhor caminho não seja um tradicional, né? Mesmo que o melhor caminho não seja aí, a receita inicial do pessoal. A receita de bolo, né? A receita de A bolo receita, não vai funcionar aqui, com certeza. não. Perfeito, Paulinha. Então é só te agradecer, né? Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E assim encerramos a nossa entrevista de hoje, gente. Obrigada, pessoal.